Por isso, abra sua Bíblia comigo, né? Em Romanos capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Eu vou falar sobre serviço. O que fazer para ser um servo melhor? Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Eu estou lendo na nova tradução linguagem de hoje, que vai nos ajudar aqui a entender um pouquinho mais do que nós queremos nessa noite. Diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Você pode repetir comigo agora? Você acompanhou na sua Bíblia aí, enfim, mas eu queria que você repetisse comigo. Fala comigo assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Fecha seus olhos uma vez mais. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra, Deus, que nós lemos e nós clamamos, ó Deus, a manifestação do Teu poder, ó Deus, sobre nós. Ó Deus, que essa palavra nessa noite venha como rema aos nossos corações e traga transformações, ó Deus. Nós oramos por revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, a maior parte das ilustrações, das mensagens, na verdade, que falam sobre servir, a maior parte dessas ilustrações nos colocam como um instrumento, como algo que é utilizado. E aí, não sei você, mas na sua vida você trabalha com muitos instrumentos, amém? Amém ou não amém? Talvez, tem muitos, né? Você que é estudante, né? Você tem o lápis, a lapiseira, você tem a caneta, você tem aí, você que está em outras funções, né? Nós temos lâmpadas, nós temos celulares. Pensam, são várias coisas que existem com um propósito. Todas essas coisas só foram criadas porque um dia alguém pensou, falando assim: olha, nós precisamos assim iluminar esse ambiente de uma maneira mais adequada e que essa iluminação não gere o desconforto da fumaça da combustão. Antigamente os locais eram iluminados por velas, né, lampiões. Era até bonito, né? Uns têm até saudade disso, né? Mas aí depois que você saía do lugar, você saía com o cheiro do lugar, você ia junto com você, né? Não é verdade? Ou seja, a combustão gerava ali uma fumacinha, aquela fumacinha grudava no seu cabelo, né? Eu não ia ter esse problema, né? Mas outros com certeza não teriam. Mas enfim, gruda na sua roupa e tal, em qualquer lugar que você for, as pessoas sabem de onde você veio. Agora, aí assim, a pessoa pensou, assim, vamos criar uma coisa, uma lâmpada. A lâmpada surgiu com um propósito de quê? De iluminar e não gerar esse desconforto. E muitos outros. E aí a gente começa a pensar e fala assim: olha, tudo foi criado com um propósito, ou seja, para servir. E a gente usa, na verdade, esses instrumentos nos servem o dia todo. Agora, imagine o seguinte: da mesma forma que existem instrumentos que são úteis, existem instrumentos também que eles se tornam inúteis. Vamos pensar? Talvez para o nosso ambiente aqui, um lampião aqui, ele seria no máximo decorativo. Perdeu a utilidade. Ou seja, ele não vai exercer mais a função, foi atualizado.
Mas talvez a gente pensaria o seguinte, o que adianta na verdade a gente ter esse ambiente com muitas lâmpadas se essas lâmpadas não funcionassem? Resolveria alguma coisa? Elas teriam sentido de estar ali, sim ou não? Nenhum. Da mesma forma, um celular que não liga, que não funciona, que não executa suas funções, resolve você ficar andando com ele de um lado para o outro se ele não funciona? Sim ou não? Um carro que não funciona, resolve você possuir um carro. Eu possuo um carro, mas ele não anda, ele está com problema e tudo, resolve. Não faz sentido, não é verdade? Estou fazendo você pensar e refletir sobre isso, por quê? Porque talvez a pergunta que a gente precisaria perguntar hoje, que precisaria responder na verdade, é a seguinte: o que adianta um filho de Deus que não serve aos propósitos de Deus? De que adianta a gente viver a nossa vida se para aquilo que nós fomos criados, desenvolvidos, gerados, nós não servimos? A gente precisa pensar sobre isso e entender na verdade o quê? Que nós fomos gerados e criados por Deus, nós somos feitos na verdade a obra-prima das mãos de Deus. Mas nós fomos criados para um propósito, ou seja, nós também somos um instrumento de Deus. E instrumentos só têm sentido se eles são utilizáveis. Um instrumento que não se utiliza, seja qual for ele, seja qual for o preço dele, não faz sentido. E deixa eu te contar uma coisa: você é um instrumento valioso demais para Deus. É tão valioso que Ele deu o seu Filho Jesus por você. Alguns anos atrás, eu fui muito impactado pela leitura de um livro. Alguns irmãos leram conosco também, o Servolution. Foi em 2019, nós fizemos o ano do serviço, de servir as pessoas, e nós geramos ali muitas atividades para servir as pessoas, mas uma frase em especial, eu quero ler para você, chamou muito a minha atenção. Eu queria que você pensasse sobre isso nessa noite. E essa frase diz o seguinte: a nossa vida representa mais para Deus do que a gente pode imaginar. A sua vida representa mais para Deus do que você pode imaginar. Assim como a semente de uma maçã tem dentro dela o potencial de produzir uma árvore, e essa árvore por sua vez vai produzir centenas, milhares de maçãs que possuem dentro delas sementes iguais, para que o ciclo continue e as coisas continuem acontecendo. O que nós precisamos entender? A vida é cíclica, nós estamos envolvidos num ciclo, e o que acontece? Nós precisamos entender, chegar à maturidade de entender que chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, chegou o nosso tempo, a nossa oportunidade. Por quê? Porque antes de nós vieram os nossos pais espirituais, e eles cumpriram o papel deles, tanto é que nós estamos aqui. Entende isso? Agora, tudo isso a gente falou na semana passada. Olha, nós temos uma missão, e cumprir essa missão é um privilégio. É um privilégio servir a Deus. Por quê? Porque nós podemos mudar o destino das pessoas. Agora, eu digo para você nessa noite que se nós pudéssemos ver o que Deus vê em nós, e o que cada um de nós poderia significar para o reino, a gente ficaria maravilhado. Mas sabe qual que é o problema? Nós olhamos para nós mesmos com os nossos olhos, e os nossos olhos, na verdade, eles são extremamente limitados, e muitas das vezes você só vê aquilo que você quer, ou o que você não quer.
E na verdade, quando a gente olha para nós, muitas das vezes, quando a gente pensa no nosso potencial, naquilo que Deus espera de nós, a nossa posição sempre é o quê? Eu não posso, eu não sirvo, eu não tenho essas características, eu não tenho tantos talentos, eu não posso. Querido, isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque eu afirmo para você que Deus não errou com você. Porque se Deus tivesse criado você por um propósito, e esse propósito, na verdade, você não conseguisse cumpri-lo, ou seja, significaria que você estaria com defeito de fabricação. E aí a culpa era dele. Mas Deus não falha. Agora, é evidente que nós somos diferentes. Cada um a seu modo, a partir dos seus talentos. Você precisa olhar para dentro de si e perceber o seguinte: existe um talento aí dentro que foi colocado por Deus, e esse talento é para ser investido, multiplicado no reino de Deus. E olha que a partir desse talento, tantos outros podem vir, mas uma porção inicial você recebeu. Agora o que acontece? Nós precisamos entender, e o meu desafio nessa noite, nesses minutos, é mostrar para você o que você fazer para você ser um servo melhor. Porque todos nós somos servos. E a Bíblia diz que um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor, e o Senhor, nós vamos ter que prestar conta, na verdade, daquilo que nós recebemos de Deus. Faz assim comigo, assim, ó. Faz assim. Cutuca o irmão do lado assim, faz assim: irmão, respira aí, faz assim. Está vendo esse ar que você respirou? Quem te deu ele? Quanto você pagou por ele? Nada. Foi Deus que te deu. Mas vai chegar um dia que isso vai cessar. E se isso cessar, seu dinheiro, suas ideias, suas habilidades, de nada tem valor. A nossa vida está nas mãos dele. Mas um dia nós vamos prestar conta daquilo que nós recebemos, esse ar que nós recebemos, a vida que nós recebemos. Eu estou com 41 anos e estou querendo viver aí quantos anos o Senhor me der. Não sei se você lembra do vídeo da semana passada. Lembra da Andresa, de 13 anos, que viveu intensamente aqueles 13 anos? Nós precisamos fazer isso. Eu quero viver a vida que o Senhor me deu, eu quero viver para valer a pena. E só vai valer a pena se eu cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim. E olha que se eu cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim, a promessa dEle é que todas as coisas me serão acrescentadas. É a promessa de Deus, e a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir todas as coisas que Ele prometeu. Eu posso confiar. Que testemunho nós ouvimos hoje da Silvana, amém? Que provisão! A provisão financeira é só uma parte. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais. Mas tudo tem a ver com o quê? Com o quanto que você está envolvido. Você pode ser um servo, e como servo, diante do Senhor você vai receber duas classificações. Não sou eu que classifico, é o Senhor. Naquele dia nós nos apresentaremos a Ele e vamos entregá-lo aquilo que tem nas nossas mãos. E a partir daquilo que nós entregarmos, nós ouviremos: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Ou então ouviremos: servo mau e negligente. E aí seremos disciplinados. Percebe isso? Quando é que isso se decide? É agora, é o hoje, é o presente, são os dias de vida, é o que eu faço em vida, na verdade, que vai, na verdade, repercutir sobre a resposta que eu vou receber na eternidade. É por isso que a minha resposta para você nessa noite, eu quero, na verdade, te ajudar a entender o que você pode fazer
para ser um servo melhor? Primeira coisa, o texto que nós lemos nos ajuda a entender isso. E o texto que nós lemos diz o seguinte: olha, peço a vocês. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos de Roma: irmãos, eu estou pedindo a vocês que façam o quê? Que se ofereçam. Paulo está dizendo para os irmãos o seguinte: se ofereça. Para de ficar esperando alguém te enxergar, alguém te ver, alguém te chamar. Por quê? Porque você tem a oportunidade de fazer hoje, agora. Se ofereça, tenha coragem de se oferecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que tanto querer quanto efetuar vem de Deus. O desejo do nosso Deus é que nós estejamos sempre prontos para servir. Pastor, mas servir como? Servir com aquilo que Ele te deu, com aquilo que você é, com os seus talentos. Queridos, com o seu tempo, com a sua vida, com aquilo que você faz. Deus, Ele está sempre contando conosco. Ele espera de fato que nós estejamos prontos. Agora, tem muitas coisas que acabam estragando a gente. Sabe o que estraga a gente? É um negócio que chama parada. São as nossas paradas. Tem coisa, eu não sei você, mas você já teve a oportunidade de pegar um objeto que estava jogado na sua casa, parado lá, e quando você lembra, você usava isso aqui, mas eu deixei de usar e coloquei de lado. E aí eu coloquei de lado, depois falei, vou usar de novo. Peguei e falei assim, gente, mas estava funcionando. Mas porque eu parei de usar, estragou. Você já teve alguma coisa que por você ter parado de usar, estragou? Você sabia que o seu corpo mesmo, se você parar, ele atrofia. Se você vive uma vida muito sedentária, você vai ter problemas de saúde. Você está ouvindo para todo lado aí, exercite, faça atividade física e tudo. E quanto mais nós ficamos sedentários, menos saúde nós temos. Ou seja, quanto mais parados, a coisa fica pior. E aí a gente não percebe que na verdade no mundo espiritual, as coisas acontecem desse jeito também. Você não foi criado para ficar parado, meu irmão. Você não foi chamado por Deus para ficar, na verdade, assistindo. Não, o Senhor te chamou, o Senhor te criou para que você possa servir, para que você tenha uma função, para que você possa, na verdade, abençoar o reino de Deus aonde você é abençoado. É aquele fluxo, você recebe de Deus e você transborda. Você recebe vida de Deus e devolve vida para os outros. É assim que a gente vive, é assim que a igreja precisa acontecer. Você não foi criado para ficar parado, você foi criado para servir a Deus. E servir a Deus, a gente serve servindo as pessoas. A razão de ser, querido, olha, todas as noites nós estamos aqui no culto. E olha, enquanto nós estamos aqui no culto, tem dezenas de pessoas que estão servindo. Para quê? Para que as pessoas sejam abençoadas. Antes de você chegar aqui, hoje pela manhã, não tinha ninguém no prédio, mas já tinha uma pessoa aqui preparando essas cadeiras para você se assentar. E quando essa pessoa colocava essas cadeiras aí para você se assentar, essa pessoa orava, falava assim, Deus, abençoa essa pessoa que vai sentar aqui. Abençoa essa família que vai sentar aqui. E sabe o que acontece? Deus ouve as nossas orações. Que Deus usa pessoas. Se você entendesse, na verdade, o valor que Ele já colocou dentro de você, e o que isso pode representar na vida dos outros, você ia ficar maravilhado. Tem pessoas, na verdade, que elas dizem assim, eu estou parado assim, é porque assim, eu tô me conservando, eu estou me cuidando. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe como que isso acontece no reino de Deus? No reino de Deus,
se conserva servindo. É servindo, na verdade, que nós vamos sendo melhorados. Às vezes a gente tem a ilusão de imaginar o seguinte: o dia que eu tiver perfeito, aí eu vou servir. Não é assim. Eu começo com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, aquilo que eu posso. A gente não percebe que essa, na verdade, essa percepção é uma percepção maligna, que é colocada na vida das pessoas para que essas pessoas sejam paralisadas. E é por isso que tem muita gente parada, tem muita gente que deixou de agir, que já agiu, que já ministrou, que já fez isso, que já fez aquilo outro, que tinha uma alegria de fazer as coisas para Deus e está parado. E aí a gente tem muita desculpa. Foi a pandemia, foi isso, foi aquilo outro. Querido, pare de dar desculpa. Deus te chamou para você ser um servo útil, amém? Fala comigo assim: Deus me chamou. Não, mas fala de verdade, fala assim: Deus me chamou para que eu seja um servo útil. Você já notou uma coisa? Quando você encontra ali, a gente está preparado para isso, né? A gente já tem educação para isso. Quando lá na sua casa lá tem uma vasilha ali com água parada, pode acontecer alguma coisa boa naquela água parada ali? Vai vir alguma coisa boa ali? De água parada só vem zica. É ou não é? É ou não é? É só zica. De água parada, na verdade, ou seja, por quê? É a tendência daquilo que está parado. Pergunta para você: você é um servo? Você tem sido assim uma zica, que está parado aí? E qual que é o problema? Quanto mais parado você fica, mais problema você atrai. Mais problema, mais doença, mais enfermidade, mais negatividade, mais falta de produtividade, mais cobrança, mais autocondenação vem sobre você. O que você precisa fazer? Você precisa se movimentar. Deus, na verdade, está te chamando para você deixar esse status de parado, essa posição parada. Deus está chamando todos aqueles que estão parados para se movimentar, para agir, para fazer, na verdade, aquilo que você foi chamado. Você foi chamado para ser luz, você foi chamado para ser sal, luz do mundo, sal da terra. Jesus disse o seguinte: a gente não coloca uma luz debaixo da mesa. Por qual razão que essas luzes estão em cima? Porque elas não teriam propósito nenhum se elas estivessem debaixo do palco. Elas têm que ficar à vista, porque ali elas vão iluminar. É assim que Deus quer fazer com você. Deus quer que você brilhe, que você gere. Deus quer, na verdade, Ele quer fazer de você o que você nunca foi. Porque tem muita gente que às vezes fica parado assim, porque eu já tentei fazer, mas eu me machuquei, eu me magoei. Presta atenção. Deus vai fazer com você o que Ele nunca fez, vai ser como nunca foi. Ele vai te usar, de fato, como nunca te usou antes, de uma maneira especial. Por quê? Porque é Ele que está te chamando. Se você sente esse chamado, se você sente esse desejo, se está no seu coração, querido, é tempo de você, na verdade, se oferecer. Se ofereça a sua vida, os seus talentos, os seus recursos, para Deus usar. É o que Deus quer. O que eu tenho que fazer para servir melhor? Bom, primeiro, se ofereça. A segunda coisa, tenha alegria de servir. Querido, pregar para vocês todos os domingos, fazer as lives pela manhã, ministrar aqui na quarta-feira, isso não é um peso. Sabe por quê? Porque é o meu chamado. Eu tenho alegria de fazer isso, eu me divirto fazendo isso. O corpo físico se desgasta, mas o meu espírito fortalece. A minha alma se alegra. Por quê? Porque eu estou cumprindo o propósito de Deus na minha vida. E essa alegria Deus quer dar a você.
não necessariamente pregando, cantando, fazendo alguma coisa, mas fazendo aquilo pelo qual você foi criado. Deus não errou com você, amém? Diga assim: Deus não errou comigo. Então, querido, tenha alegria de servir. A gente deve ter essa alegria, ou seja, muita alegria, porque por causa de um termo que está no texto que nós lemos. Pastor, que termo é esse? Eu digo, por causa da grande misericórdia. Por causa da grande misericórdia. Sabe por quê? Sabe o que é misericórdia? Deixa eu te contar. É Deus não dar a você o que você merece. Os seres humanos pecaram, se afastaram de Deus. E sabe o que eles merecem? Toda a humanidade, a Bíblia diz: todos pecaram e separados estão de Deus. Sabe o que eles merecem? O inferno. Mas pela misericórdia de Deus, na sua infinita graça, o que o Senhor fez? Ele não me deu o que eu mereço. Eu mereço o inferno, eu mereço morte, porque eu sou mau, sou pecador, eu sou falho. O ser humano merece isso, mas Ele me deu vida, e uma nova vida. E por causa disso, ou seja, por gratidão a Deus, eu preciso entender, gente, essa misericórdia de Deus vai muito além do que eu posso. A forma como nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus é o maior motivo para servir a Ele com alegria. Cada um aqui tem uma história. E se a gente perguntasse, nós encontraríamos histórias lindas, transformadoras, para a gente dizer assim: foi a misericórdia de Deus, foi a bondade de Deus, foi o amor de Deus. A forma como nós fomos alcançados é o que nos faz pensar sobre isso. Porque deixa eu te falar uma coisa. Na verdade, Deus não precisa de nada que venha de mim. Eu não posso dar de mim mesmo nada para Deus. Nem eu, nem você, nenhum de nós temos nada que Deus possa olhar e falar assim: eu não tenho, eu desejo. Mas mesmo assim Ele nos amou. Entende? Mesmo assim Ele nos amou. Então, quando Ele vem a mim, Ele me chama para servir, não é para eu preencher uma necessidade dEle, mas é para eu me sentir útil, é para eu encontrar o significado da minha vida, é para eu encontrar sentido, propósito para a minha vida, é para eu, na verdade, responder aqueles pensamentos que vêm na mente das pessoas, e principalmente na vida das pessoas que estão paradas, que não estão fazendo nada, porque na mente delas está dizendo que eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, ninguém me chama para fazer nada. Sabe o que é isso? Acusação, condenação, ferramentas do diabo para destruir a sua vida. E sabe qual que é o ambiente perfeito para ele utilizar todas essas ferramentas? É uma mente vazia, parada. Esse é o ambiente. Então, ou seja, se eu estou parado, eu proporciono o ambiente para que a minha mente seja atacada. Diz um pastor, amigo meu, conhecido meu, que crente que trabalha não dá trabalho. Crente que trabalha na obra de Deus não dá trabalho. Por quê? Porque não tem espaço para o diabo criar problema na cabeça dele, porque ele está envolvido no reino de Deus, nos protege. Porque se você está envolvido, você vai orar, você vai consagrar, e na verdade aquilo tudo também te protege do pecado, também te guarda, também te ajuda. Entende que é uma ferramenta na verdade. Mas quando você para, querido, não são 1, 2, 3, ao longo do meu tempo de ministério, todas as vezes que eu ouvi as pessoas dizendo assim: eu vou dar um tempo,
porque eu preciso cuidar de mim, porque eu preciso melhorar algumas coisas, para depois eu voltar com tudo e servir a Deus. A primeira parte sempre aconteceu, a segunda é raro. E normalmente a segunda acontece porque a pessoa entende e fala assim: não devia ter parado, eu precisava ter continuado. Então continua. Está parado? Se move, sai dessa inércia, se movimenta. É o que Deus na verdade está nos chamando. Ao olhar para você, meu irmão, ao olhar para cada um de nós, Deus ele não vê apenas a sua vida, mas Deus vê também a vida de outras pessoas que serão tocadas por aquilo que você faz, que eu não vou tocar, que eu não vou alcançar, mas que você vai. Entende? Na verdade, há algo de Deus em nós. 99% dos fracassados, ou melhor, dos fracassos, vem de pessoas que têm o hábito de ficar dando desculpa. Eu não estou fazendo isso, é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo outro, é por causa Irmão, para de dar desculpa. Se movimenta, começa a agir. Deus quer contar com você. Deus quer usar a sua vida. Deus quer abençoar você. Deus quer liberar mais da presença dEle na sua vida. Mas é para você fazer o que? É para você transbordar isso na vida dos outros. O Senhor quer olhar para você e testemunhar como Ele testemunhou de Jesus. Quando Deus olha para Jesus sendo batizado por João Batista, Jesus sendo batizado por João Batista, o Pai, querido, acontece o evento mais sensacional de toda a Bíblia Sagrada, a manifestação, na verdade, de Deus mais plena de todos os tempos, aconteceu ali, porque no batismo de Jesus é o único momento em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestam juntos. O Filho, obedecendo o chamado do Pai, ele não precisava vir, mas ele veio. O João Batista falou assim: eu sei que tem que me batizar, Jesus, como assim? Ele falou assim: vamos fazer as coisas como precisam ser feitas. É necessário que você me batize. Ele se submetendo, Jesus se submetendo, e aí ele vai e é batizado. E quando ele é batizado, é o Filho sendo batizado, o Espírito Santo se manifestando na forma de uma pomba, e dos céus se ouve uma voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus quer dizer isso a respeito de você. Deus quer dizer isso a respeito de você. Mas para isso acontecer, é necessário que você se posicione, que você gere prazer em Deus. Mas como, pastor? Cumprindo o seu propósito. O que fazer para ser um servo melhor? Mesmo machucado, mesmo sofrendo, machucado ou decepcionado, Ele restaura você para servir. É Ele que restaura, entende? Aí você fala assim: pastor, eu não posso porque eu estou machucado. O Senhor é a cura. Eu não posso porque eu estou desgastado, eu estou cansado. Ele é o refrigério, é Ele que nos renova, Ele é que nos fortalece. É por isso que Ele está dizendo o seguinte: olha, ofereçam-se completamente a Deus. Deixa eu te dizer, Deus não quer usar você só quando você está legal, não. O mundo lá fora quer sair com você, quer usar você, quer participar com você, quer que você participe de tudo quando você está legal. Mas no dia da sua força, no dia que você está ruim, no dia que você está enfrentando o que a Bíblia chama de o dia mau, as pessoas te evitam, as pessoas correm de você. Agora deixa eu te dizer uma coisa: Jesus quer usar você, quer abençoar você, quer relacionar com você quando você está bem, mas quando você está mal também. E na verdade, a maioria de nós, e nós todos na verdade, nós buscamos a Deus mais quando a gente está ruim.
E aí sabe o que acontece? Deus nos abraça e Ele começa a nos restaurar. Para quê? Porque Ele tem um propósito, porque Ele quer usar a sua influência, Ele quer usar você para quê? Para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então, ou seja, para de ficar esperando um instrumento, olha, um objeto mal usado, pode ser até danificado. É isso que o mundo está fazendo. O mundo está usando as pessoas e está danificando elas. Mas aqui é a casa de cura, de conserto, de transformação, de renovação. E você vem no lugar certo. Você está no lugar certo. Tem dia que eu chego. Já foi em oficina eletrônica? Oficina eletrônica tem um monte de negócio lá de objeto para ser consertado. Mas muitas das vezes, tem muito objeto lá que foi consertado, mas o dono não voltou para buscar. E o objeto está lá largado, empoeirando e tudo. Querido, Deus te consertou para que você possa cumprir o propósito da vida sua. O seu propósito de vida. Deus quer transformar isso, quer trazer essa realidade para você. O instrumento pode ser quebrado, pode ser mal, por ser mal utilizado. Mas olha, eu posso te dizer uma coisa. Quem sabe foi isso que aconteceu com você? Alguém abusou de você. Talvez alguém tenha abusado de você e esse abuso danificou você. Pastor, mas isso pode acontecer dentro da igreja? Não é a vontade de Deus. Mas a igreja é formada de pessoas, e pessoas machucam pessoas. Pessoas feridas machucam pessoas. Quem ama sabe. Quantas das vezes os filhos não machucam os pais? Mas isso quer dizer que os filhos não amam os seus pais? Isso quer dizer, quantas vezes os pais machucam os filhos? Mas isso quer dizer que os pais não amam os filhos? Não, quer dizer que eles são humanos. Quer dizer que eles são suscetíveis a erros. E como família, a gente vai ter que conviver com isso. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros. Porque um dia a pessoa te ajuda, no outro dia ela pisa no seu pé. Mas a gente fica marcado sempre com a experiência negativa. Mas olha, Deus é o Deus que cura todas as coisas, amém? Quem sabe a sua realidade hoje, você está profundamente decepcionado, chateado, você quer parar, desistir, você desistiu de tudo por causa disso. O que eu posso dizer para você é que Deus quer restaurar você completamente. E eu posso afirmar sobre a sua vida que servir é a melhor maneira de esquecer a dor. Eu posso dizer isso de experiência própria. Servir é a melhor maneira de esquecer a dor. Quando eu fui para o seminário, em 2006, a pastora não está aqui, né? Mas eu era noivo de outra pessoa. E aí o que é que acontece? Eu fui para Belo Horizonte e preparar para ser pastor, 4 anos, planos, tudo certinho. Mas com 1 ano e pouco que eu estava lá, esse relacionamento acabou. Gente, foi um sofrimento terrível. Por quê? Eu estava fora da minha região de conforto, da minha zona de conforto, que era a minha família, num lugar diferente e tudo. Estava lá estudando, trabalhando e tudo, e esse relacionamento acabou. Sabe quando que acabou? Quem fez o curso de noivo comigo sabe. Foi porque eu fiz um curso de noivo maravilhoso, que na última aula do curso de noivo, o meu noivado acabou. Glória a Deus! Sabe por quê? Porque ali eu entendi, nós entendemos que não era para ser. Nós tínhamos propósitos diferentes. Eu queria uma coisa, eu queria ser pastor, eu queria vir para São Sebastião ser pastor aqui, aleluia. Mas não era a ideia dela.
ia ser um peso terrível para mim, para ela, ia ser um sofrimento miserável. Agora deixa eu te contar uma coisa, Deus sabia de todas essas coisas, mas eu não. Ele não me conta o processo, Ele me dá a visão, mas o processo eu não sabia. Aí a gente acabou e tudo, aí vem aquele sofrimento. Minha mãe fala uma frase interessantíssima. Ela fala assim: meu filho, fica tranquilo, que até um pé na bunda ajuda a gente a andar para frente. É desse jeito. Mas deixa eu te contar uma coisa, olha para mim, foi só para você acordar. Olha para mim, o que aconteceu? Aquele período, o relacionamento acabou, e como todo relacionamento que acaba, vem aquele sofrimento. Eu tive a oportunidade de resolver como muitas pessoas fazem. O mundo lá fora vai dizer o quê? Que um relacionamento cura outro. Então mal terminou de cá, já emenda no outro de cá. E aí traz as tranqueiras tudo de trás para o de cá também. Por quê? Porque não está sarado. Mas esse não é o assunto de hoje. Mas o que eu fiz? Naquele período, eu falei assim: eu estou em Belo Horizonte para estudar. Eu estou em Belo Horizonte, estou trabalhando aqui, estou estudando aqui, e o meu chamado é ser pastor. O relacionamento acabou. Então, eu fiz a oração de Jó. Deus deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o que eu fiz? Eu enfiei a cara no ministério. Eu enfiei a cara na igreja. Eu enfiei a cara, eu fui fazer tudo que estava. Olha, o que podia ser fazer, eu fazia. O que acontecia? Eu saía de Belo Horizonte e vinha liderar os jovens aqui no sábado. O meu acerto na época, o meu combinado com a igreja era vir uma vez por mês. Eu comecei a vir, não pastor, vamos aumentar uma. Eu vim uma vez a cada 15 dias. Aí depois eu falei: não pastor, vamos aumentar mais uma. Eu vinha 3 final de semana e folgava um. Eu intensifiquei. E aí eu saía, na verdade, no domingo de manhã daqui, e chegava lá, o que eu ia fazer? Eu ia buscar mais. Naquela época, no começo eu comecei a frequentar um outro culto lá, em outra igreja. Mas aí dava problema, por quê? Porque eu estava lá, eu queria fazer as coisas, os irmãos queriam me usar, mas eu não podia, porque eu estava aqui, e como é que eu ia? Eu só podia no domingo à noite, aí eu começava a assistir online. Em 2008, eu já assistia culto online. E hoje nós estamos aqui transmitindo. Agora, o que aconteceu? Eu fui estudar, foi o melhor período meu do seminário. E naquele período todo, eu tive tempo para dedicar minha vida, para melhorar. E aí, na dispensação dos tempos, na plenitude dos tempos, as coisas encaixaram. Mas isso eu conto outro dia, amém? E aí entra a pastora Dejane, outro dia eu conto para vocês. Mas presta atenção, a melhor maneira de esquecer a sua dor é fazer o quê? É servir, é se envolver, é a maneira de você ser curado. Porque você pode servir melhor. E aí, ou seja, pastor, mas como que eu posso fazer isso? Uma das coisas mais importantes para você nesse momento é você buscar de Deus, e aquilo que você recebe você entrega para o outro. Você busca de Deus e transborda no outro. Porque quanto mais você dá, mais você recebe. E sabe o que acontece? A cura vem. Deus te cura no processo. Muitas das vezes a gente fica parado, chateado, dando um monte de desculpa para não servir. E a gente não entende que essa é a estratégia do diabo para manter você parado, porque enquanto você estiver parado, a sua força é pequena. Enquanto a sua força é pequena, você continua parado. É como você está num barco, e aí o que acontece? O barco está no rio, no mar, você está se deixando levar. Mas Deus quer que você hoje faça o quê? Pega o remo do seu barco e começa a movimentar. Começa, na verdade, a se posicionar. Porque não existe conhecimento nenhum no reino de Deus
sem gerar envolvimento com o serviço. Tudo para Deus está envolvido com servir. Lá em Atos, no capítulo 13, tem a declaração que eu gostaria que fosse, presta atenção, você que é novo, e você vai estar vivo no dia que eu partir para o Senhor. Você é novo, você vai estar velho, que eu vou demorar muito tempo para fazer isso. Mas no dia que eu partir para o Senhor, na lápide do meu túmulo, no meu culto fúnebre, eu quero que seja dito algo a respeito de mim, que foi dito a respeito de Davi. A respeito de Davi foi dito o seguinte: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. É isso que precisa, na verdade, nortear as nossas vidas. Servir o propósito de Deus na minha geração. Eu cumpri, eu estou pronto. O dia que eu cumprir, que eu completar a carreira, eu estou pronto. Mas enquanto eu não completei ainda, deixa eu correr, deixa eu avançar, porque essa é a vontade de Deus. Deus, na verdade, Ele quer, olha, a questão, na verdade, não é morrer, mas a questão é o que a gente faz em vida. É o que a gente faz em vida. Por isso, meu irmão, o desafio de Deus para você é você servir de maneira comprometida. Sirva com comprometimento, é o que diz o texto bíblico que nós lemos, dedicando ao serviço, dedicado ao seu serviço. Deus não está à procura de pessoas que sirvam por servir. Deus está à procura de pessoas que desejam servir Ele de maneira comprometida. É você imaginar o seguinte: existem dois tipos de pessoas que servem. Ainda assim, existem aqueles que não servem, que precisam servir, e existem aqueles que servem, mas nós precisamos servir com alegria. Nós precisamos servir de maneira comprometida. Nós precisamos ser curados enquanto nós estamos servindo. A gente precisa entender que nós somos muito mais do que cumpridores de escala. A gente precisa ir além do que cumprir uma escala. Não. A gente precisa servir com tudo que nós somos. Meu irmão, você que serve, Deus não quer que você simplesmente cumpra a sua escala, não. Deus quer que você sirva como comprometido. Você é um comprometido com Deus, ou você é um cumpridor de escala? Como que você tem servido a Deus? Sirva a Deus conectado com Ele, entendendo que aquilo que você faz, isso na verdade é a nossa verdadeira adoração. Nós estamos cantando ao Senhor, entregando, isso é adoração? É, nós estamos nos entregando, mas aquilo que você faz fala muito mais alto do que aquilo que você faz, fala muito mais do que aquilo que você fala. E deixa eu te dizer, é assim que a gente vive uma vida que vale a pena. A vida de Jesus valeu a pena? Valeu a pena. Por quê? Porque Ele se entregou. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes que Jesus olharia para o resultado do seu serviço e se alegraria. Sabe por quê? Olha para o seu lado direito, olha para o seu lado esquerdo. Está o resultado do serviço de Jesus. É motivo de alegria. Vai valer a pena. Vai valer a pena se desgastar pelo reino de Deus. Vai valer a pena gastar horas durante a sua semana preparando para cuidar das crianças. Vai valer a pena gastar o seu tempo preparando para adorar o Senhor, preparando para executar um instrumento, para tirar uma fotografia, para receber as pessoas, para testemunhar para as pessoas, para limpar o que precisar ser limpado. Tudo isso tem valor.
Sabe por quê? Porque nada escapa aos olhos de Deus. Fica de pé no seu lugar. Deus está te chamando nessa noite. Deus está falando ao seu coração. Feche os seus olhos. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E enquanto nós adoramos, o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Deus quer usar você. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer que você sirva. Deus quer que você viva a vida que Ele morreu para que você possa viver. Viva a vida que Deus te chamou para viver. Vai valer a pena.